Já pensou em ter sua própria caneca oficial do MGF? Então entre agora mesmo na loja virtual da Dom Canecas e adquira uma das canecas do canal, para seus momentos de leitura e tranquilidade ou para suas celebrações e festas. Além disso, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações e de se tornar um membro do MGF, para ter acesso a benefícios exclusivos. Os links para a compra das canecas, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. As casas Blackwood e Bracken são duas das mais ricas, poderosas e reconhecíveis em toda a região das Terras Fluviais, na porção central dos Sete Reinos, e assim tem sido desde os tempos ancestrais. Uma dessas casas é conhecida por sua teimosa adoração aos deuses antigos abaixo do gargalo, enquanto a outra fez sua fama sobre a criação de algumas das melhores montarias em Westeros. Mas para além de questões individuais, a verdadeira motivação maior da fama de Blackwood e Bracken é a rixa ancestral na qual as duas casas estão presas, uma querela tão famosa que transcende as fronteiras da região e é bem conhecida em todo o continente. Mas o que levou duas casas tão distintas e importantes em seu próprio direito a se envolverem em uma briga milenar que veio a se tornar tão longa e dura que, por vezes, seus próprios membros não são capazes de divisar quando começou ou em que circunstâncias? É o que vamos analisar e descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, falemos um pouco a respeito de como essas duas casas vieram a existir. Os Blackwood de Corvarbor iniciaram sua história como uma casa nobre de primeiros homens que, segundo seus próprios registros familiares, dominava a maior parte da Mata de Lobos, no norte, antes que se envolvesse em uma querela com os reis do inverno Stark, fosse derrotada e, consequentemente, expulsa dessa porção do continente para dar espaço aos domínios dos Lobos, de acordo com a tradução de algumas inscrições rúnicas do período. Isso fez com que a casa fizesse uma espécie de migração forçada desde suas terras ancestrais até uma porção de terra ao sul da região do Gargalo, onde encontraram algum espaço aprazível onde poderiam se estabelecer, fundando sua nova sede e nomeando-a como Solar de Corvarbor, devido ao imenso represeiro que existe desde aqueles tempos em sua fronte, um símbolo poderoso da adoração aos deuses antigos que os Blackwood não abandonaram quando vieram do norte, e que conservaram até os dias atuais. Contudo, as terras que essa casa nortenha ocupou não estavam completamente livres, pois já existia por ali uma outra casa bastante poderosa, que não veria com bons olhos a competição que havia se mudado para seu patamar. Os Bracken, que também descendiam do sangue nobre dos primeiros homens, mas que por sua vez haviam se estabelecido nas terras fluviais desde o início dos tempos, clamavam ser reis da região durante a Era dos Heróis. A origem da rixa ancestral entre os Blackwood e os Bracken parece não ter uma explicação muito clara, não por não existirem evidências, mas sim pela quantidade de evidências conflitantes, pois desde os tempos antigos, os sábios, septões e mestres de cada uma das casas vêm contando histórias diferentes e antagônicas sobre o que originou essa querela perseverante. Do lado Blackwood, a narrativa conta que a casa veio a se estabelecer como uma casa real nestas paragens, enquanto os Bracken não eram mais do que um de seus muitos vassalos, conhecidos pela criação de cavalos de qualidade. A narrativa Blackwood afirma que foi exatamente através do dinheiro conferido aos Bracken pela venda de suas montarias que eles foram capazes de contratar muitas espadas para se fortalecerem, e então usurparem a legítima coroa de seus reis Blackwood, dando início a séries de guerras e brigas que jamais vieram realmente a cessar. Já do lado Bracken, a narrativa afirma que a casa, cuja presença na região datava de muito antes da chegada de qualquer Blackwood, era também uma casa real que governava essa região, dominando toda a porção de terra em torno do ramo vermelho do tridente, e que os Blackwood eram então apenas meros vassalos que somente haviam se estabelecido ali com a licença e através da benevolência dos reis Bracken, mas que vieram a se tornar ambiciosos e traiçoeiros, usurpando a coroa Bracken em algum momento ainda durante a Era dos Heróis, dando início a toda a querela. As datas a respeito de todos esses supostos eventos são difusas na melhor das hipóteses e não existe nenhum consenso.
O que se pode dizer é que, de acordo com as perspectivas Blackwood, a usurpação de sua coroa pelos Bracken se deu cerca de 500 anos antes do início da chegada dos Andalus ao continente, enquanto o tomo A História Verdadeira, um compreensivo trabalho de história antiga de Westeros presumivelmente escrito e compilado por mestres da Cidadela, afirma que a suposta usurpação Bracken se deu cerca de 1000 anos antes da chegada dos Andalus. Do lado Bracken, no entanto, não existem estimativas temporais sobre a suposta usurpação da coroa pelos Blackwood. Depois que os Andalus começaram a varrer as terras fluviais com fogo e aço, os Blackwood e os Bracken fizeram uma pausa momentânea em suas guerras e se aliaram para enfrentar um inimigo em comum que parecia prestes a engolir a todos. Mas essa aliança inesperada veio a ser derrotada durante a Batalha do Rio Amargo, quando 777 cavaleiros Andalus, auxiliados por 7 septões, esmagaram a resistência organizada pelos primeiros homens. Ao final desta batalha, a Casa Bracken se comprometeu a abandonar os deuses antigos em favor dos Sete, o que serviu como ainda mais um ingrediente na acalorada rivalidade com os Blackwood, que sobreviveram, mas se negaram teimosamente a abandonar seus deuses, permanecendo fiéis aos deuses antigos. Nem é preciso dizer que a querela foi retomada logo depois de findada a batalha, e as guerras entre as duas casas, agora complementadas pelo ódio gerado pela divisão religiosa, resumiram. Foi aliás neste período que emergiu a acusação Blackwood de que os Bracken, em conformidade com sua heresia, haviam envenenado sua árvore coração, fazendo com que o represeiro entrasse em estado de petrificação, uma vez que represeiros não apodrecem ou morrem, servindo para aumentar ainda mais as animosidades. No entanto, ao longo dos séculos e milênios, houveram também diversas instâncias de tratados de paz, de cessar-fogo e até mesmo de contratos nupciais entre as duas casas, fazendo com que todo Blackwood contasse com sangue Bracken nas veias e com que todo Bracken contasse com sangue Blackwood nas veias. Em uma dessas instâncias de união, ainda que de forma extraconjugal, nasceu o bastardo Benedict Rivers, que cresceria para se tornar rei nas terras fluviais, fundando para si uma nova casa real, a Casa Jessamine, que governou o Tridente por quase 3 séculos. Só que nem mesmo esses casamentos ou tratados de paz foram capazes de solucionar as querelas durante muito tempo, e não demorava até que as duas casas voltassem a se atirar às gargantas uma da outra, com a casa Blackwood estando entre as diversas casas de reis menores que disputavam o poder nas terras fluviais no sangrento e tumultuado século após a queda de Bernard II Jessamine, o último dos reis de tal linhagem. Séculos depois, quando a região foi invadida pela primeira vez pelos Homens de Ferro em busca de conquista, e não apenas de saque, a resistência dos Senhores dos Rios foi liderada por Lady Agnes Blackwood, mas a querela ancestral de suas casas levou o Senhor de Bracken, Lord Lothar, a trair tanto Agnes quanto seus outros conterrâneos, levando à morte da senhora pela lâmina do rei Harwin Horar. Depois disso, os Reis de Ferro dominaram e passaram a governar as terras fluviais, e qualquer remota possibilidade de entendimento entre Blackwood e Bracken havia se estilhaçado por aquela chocante traição, da qual a Casa de Corvarbor jamais se esqueceria. Apenas uma década antes do início da Guerra de Conquista Targaryen e da consequente rebelião dos Lordes dos Rios contra os Reis de Ferro, os Blackwood e os Bracken estiveram envolvidos em mais uma guerra entre si, o que enfraquecera as duas casas de tal modo que nenhuma tinha a capacidade de se colocar como uma das protagonistas no movimento pela libertação das terras fluviais. Desse modo, tanto uma quanto outra casa, que em circunstâncias normais teriam perfeitas condições de se colocarem à frente dos esforços para auxiliar o conquistador em sua luta contra os Homens de Ferro, foram postas de lado, e após a vitória final da coalizão, o título de Lorde Supremo do Tridente foi conferido não a um Blackwood ou Bracken, mas sim a Lord Edmund Tully, de Correrio, que havia liderado a resistência dos senhores da região. Mais tarde, no ano 112 após a conquista, 2 guerreiros das casas, Samuel Blackwood e Amos Bracken, lutaram entre si em busca do favor da princesa Rhaenyra Targaryen, mas nenhum dos dois veio a ser o escolhido para desposá-la, com a princesa ao invés disso se casando a Sor Lenor Velaryon. Anos depois, em 129, após a explosão da dança, Lord Samuel se declarou por Rhaenyra e pelos negros, mas veio a ser morto em combate singular contra o mesmo Amos Bracken, agora tornado cavaleiro, durante a Batalha do Moinho Flamejante. No entanto, o dia também não foi de Amos, pois ele logo depois veio a ser abatido por uma flecha de represeiro que teria sido disparada, segundo se conta, pela irmã de Lord Samuel, Lady Alysanne Ellen Negra Blackwood.
Muito tempo depois do final da dança, no ano 206 após a conquista, Sir Otto Bracken, conhecido nos reinos como o Bruto de Bracken, assassinou Lord Quentyn Blackwood durante um torneio realizado na capital dos reinos, e tal evento lançou ainda mais chamas na fervura dessa rivalidade. 3 anos depois, durante o torneio na Campina de Valfreixo, Sir Otto estava presente, bem como 4 membros da casa Blackwood, Bennifer, Robert, Roland e Roger. Sir Stephen Fossway chegou a considerar a ideia de colocar os 4 Blackwood ou Sir Otto para combater ao lado de Sir Duncan durante o julgamento de Set que seria realizado ali, mas desistiu rapidamente da ideia, sabendo bem da rivalidade encarnada entre as duas casas, e que por isso seria impossível fazer com que tais homens lutassem do mesmo lado, não importando qual fosse a causa. Quando o Senhor de Bracken de então se encontrava em seu leito de morte e os Blackwood descobriram que o odioso Sir Otto estava na linha para sucedê-lo após sua morte, eles anunciaram que isso sem dúvida significaria guerra, pois os Blackwood não sofreriam durante o governo do Bruto por sobre a histórica casa rival. Para piorar a situação, a mão do rei de então, Sir Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, era um bastardo de sangue Blackwood, de modo que não se esperaria dele nenhuma ação para deter tal conflito em potencial. A guerra, no entanto, foi evitada, embora não se conheçam exatamente as circunstâncias em que isso se deu. Para além da questão das casas em si, uma forte rivalidade surgiu entre Sir Brynden Rivers, de sangue Blackwood, e Sir Aegor Rivers, o Aço Amargo, que contava com sangue Bracken nas veias. Ambos os homens lutaram entre si durante as rebeliões Blackfyre contra o Trono de Ferro, e encarnavam no campo de batalha o ódio ancestral existente entre as casas de suas mães. Em tempos mais recentes, tanto o Lord Blackwood quanto o Lord Bracken vinham com alguma frequência a correr rio durante a infância dos filhos de Lord Hoster Tully, para colocar diante de seu senhor suas desavenças, suas querelas e suas ofensas proferidas por um dos lados ao outro, para buscar pela mediação de seu senhor suzerano. No contexto atual da Guerra dos Cinco Reis, tanto o Lord Titus Blackwood quanto o Lord Jonas Bracken seguiram seus suzeranos na aliança com o Norte, lutando em favor de Robb Stark contra os Lannister e o Trono de Ferro. No entanto, cedo ou tarde, a rivalidade histórica entre as duas casas falaria mais alto, e de fato, quando a guerra já parecia perdida para a facção rebelde, Lord Jonas se decidiu por dobrar seu joelho, aceitar o perdão da Casa Real e virar sua casaca, se subordinando ao comando dos Lannister. Sua incumbência, como não poderia deixar de ser, foi a de levar suas forças restantes até Corvar Bor, para sitiar o castelo e forçar a rendição incondicional de Lord Titus, que se mantivera leal aos Stark e aos Tully, e não aceitara virar sua casaca. No final das contas, Lord Bracken não foi mais capaz de subjugar os Blackwood do que seus ancestrais haviam sido, e Lord Titus acertou sua rendição diretamente com Sir Jaime Lannister, mas este foi apenas mais um pequeno ponto dentro dessa história longa e conturbada, e apenas mais um passo na coreografada dança de morte perpetrada por ambas as casas desde o início dos tempos, por motivos que, por vezes, nem mesmo eles próprios são capazes de se recordar.